Rachadinha. A Polícia Civil investiga esquema de corrupção em gabinetes da Câmara Legislativa. Boa notícia para o consumidor consciente. A conta de água pode diminuir a partir do ano que vem. Telemetria. A CAESB começa a instalação de equipamento residencial que vai mandar dados em tempo real de vazamentos e gatos. E mais, estudo revela que 22% das mulheres agredidas que pedem proteção à justiça têm os pedidos negados. Boa noite, eu sou Juliana Cury e o Band Cidade segunda edição já está no ar. Seja muito bem-vindo. Mudança na conta de água. A DASA publicou hoje uma resolução que altera os valores das tarifas de água e esgoto cobradas pela CAESB. O consumidor que gastar menos vai ter redução na conta que pode chegar até a 65%. Uma das principais mudanças é o fim da cobrança da tarifa mínima. De acordo com a resolução, os valores da conta vão variar conforme o que for consumido. Na tarifa residencial, por exemplo, quem consumir até 7 metros cúbicos por mês vai ter redução na conta de até 65%. Por outro lado, quem gastar a partir de 8 metros cúbicos vai pagar mais. Se ele consome 10 metros cúbicos, eu vou somar o valor dos 10 metros cúbicos a esses R$ 8,00 e ali a gente tem a nova tarifa dele. Isso vai beneficiar aqueles que consomem pouco, porque quem consome 5 metros cúbicos, por exemplo, pagaria por 5 metros cúbicos mais os R$ 8,00. Se essa pessoa conseguir reduzir o consumo dela, ela pode baixar, digamos, para 4 ou para 3, ela consegue diminuir ainda mais a tarifa que ela vai pagar. Outra mudança diz respeito à tarifa social. O número de famílias beneficiadas vai ser ampliado de 3 mil para 70 mil. Quem ganha até R$ 178,00 por mês e está cadastrado no programa Bolsa Família tem direito à tarifa residencial social. Tendo acesso à tarifa social, ele vai ter um desconto de 50% na tarifa e terá ainda outros benefícios, como não pagar determinadas taxas que são cobradas pela CAESB por outros serviços. A expectativa da DASA é de que o novo sistema tarifário comece a valer já em janeiro do ano que vem. O objetivo é incentivar o uso racional de água e, com isso, evitar novos racionamentos. Bom demais. Em nota, a CAESB informou que solicitou o envio de projeto de lei à Câmara Legislativa para que a alteração tenha efeitos só a partir de 1º de junho de 2020. Segundo a companhia, esse prazo de 6 meses é necessário para adaptar o sistema de emissão de contas da CAESB aos novos critérios definidos pela DASA. E o desperdício de água preocupa tanto que a CAESB começou a instalar equipamentos que ajudam a encontrar vazamentos e ligações clandestinas, os famosos gatos. Os trabalhos começaram no Lago Norte. É este aparelhinho o responsável pela transmissão dos dados para a CAESB. O equipamento fica junto ao hidrômetro e informa 4 vezes ao dia o consumo de água da casa. O sistema de telemetria começou a ser implantado no Lago Norte. Há 5 anos atrás, o Lago Norte tinha uma perda da ordem de 60%. Então essa foi uma das principais razões para que a CAESB tivesse feito esse projeto, instalasse um hidrômetro preparado para a telemetria e agora, numa segunda etapa, esteja instalando a telemetria para essas casas. Com isso, a gente espera uma redução de perda significativa na região. Todos esses pontinhos azuis no computador são onde o equipamento está colocado. Já são mais de 4 mil casas com a telemetria. Falta instalar nas quadras 13 a 16. A CAESB espera concluir esse processo até janeiro de 2020. O próximo passo vai ser disponibilizar as informações sobre o consumo para os clientes. Pelo celular vai ser possível acompanhar o quanto se está gastando e, quem sabe, rever a real necessidade do consumo e economizar. A gente vai procurar analisar os grandes consumidores da CAESB para nós instalarmos hidrômetros nesses grandes consumidores, porque acho que também é um benefício para esses grandes consumidores controlarem seu consumo. R$ 1.700.000 estão sendo gastos com a implantação do sistema. A Polícia Civil foi às ruas na manhã de hoje para a segunda fase da Operação Escalada, que investiga um esquema de rachadinha em 2 gabinetes de deputados distritais na Câmara Legislativa.
Nas 3 casas revistadas hoje no Gama e no plano piloto, a polícia apreendeu várias malas cheias de documentos, anotações e boletos. Esta foi a segunda fase da Operação Escalada, iniciada em setembro deste ano, que investiga um esquema de corrupção no gabinete de 2 deputados da Câmara Legislativa. Até agora foi comprovado que 2 funcionárias foram vítimas desse esquema. Elas ganhavam cerca de R$7 mil, mas eram coagidas a repassar parte do valor para o ex-chefe de gabinete da deputada Thelma Rufino, David Lopes Ferreira. Nós identificamos 5 servidores que foram vítimas da concussão, servidores que repassavam parte dos seus salários para o David, sendo que em relação a 2 deles, 2 servidoras, na verdade, a gente percebeu que o David ficava com praticamente todo o salário, tendo sido localizadas conversas, inclusive, em que uma das servidoras chega a pedir R$200 para comprar comida, porque não tinha comida em casa, e uma outra em que a outra servidora pede R$200 também para comprar remédios, sendo que uma delas, inclusive, estava com uma criança recém-nascida em casa, precisando de alimentos. Então, isso demonstrou que o próprio David controlava os salários dessas pessoas. Segundo a polícia, David era o cabeça do esquema. Como ele prestava auxílio durante a campanha eleitoral, ganhava o direito para fazer indicações. 5 pessoas foram indicadas por ele nos gabinetes dos deputados Hermeto e Thelma Rufino. A polícia ainda investiga se houve a participação direta dos parlamentares no esquema. Após a deflagração da primeira fase da Operação Escalada, ele foi exonerado e acabou sendo nomeado de novo. E há poucas semanas foi mais uma vez exonerado. Então ele usava dessa facilidade do seu cargo como chefe de gabinete para perpetrar esses crimes. Até o momento, 7 pessoas foram indiciadas, entre elas 4 servidores. Eles são acusados pelos crimes de peculato, concussão e lavagem de dinheiro. Até o momento, ninguém foi preso. As investigações continuam. Além desse inquérito que foi concluído, a SECOR já instaurou alguns outros inquéritos também para investigar esquemas similares ocorridos na Câmara Legislativa nos gabinetes de outros parlamentares. Em nota, a assessoria de Thelma Rufino disse que ela não vai comentar o caso porque o ex-servidor não foi indicado por ela durante o mandato. Ela foi deputada entre os meses de janeiro e novembro de 2019. Já o deputado Hermeto afirmou que no gabinete dele não existem rachadinhas e que repudia qualquer ato ilegal, confiando na justiça para esclarecer os fatos. E a polícia está atrás do criminoso que matou a tiros um homem de 43 anos. O crime foi na noite passada em um posto de combustíveis do Lago Norte. A polícia militar diz que uma rixa antiga levou ao assassinato. Nesta segunda-feira, quem passava pelo primeiro posto da QI 2 do Lago Norte nem imaginava que há menos de 24 horas o local havia sido palco de um crime. Nossa, nem sabia disso. Que isso, que absurdo. Não sabia de forma alguma. Que absurdo. Aqui como foi o assassinato? O homem de 43 anos foi assassinado no local por volta das 6 horas da tarde deste domingo. Segundo informações da Polícia Militar, 2 moradores do Varjão teriam discutido na cidade. A briga terminou dentro do posto com os disparos. Foram pelo menos 4 tiros. O autor dos disparos fugiu. Segundo a PM, os 2 já tinham passagens policiais. Os moradores da cidade acreditam que a dupla já se conhecia. Isso aí é rixa, né? Alguma coisa, mas só o movimento é tranquilo. Violência, né? É o dia a dia. Aqui até que é menos, assim, que outras capitais. A Secretaria de Segurança Pública revelou que este foi o 2º homicídio do ano na região. Para este morador, os problemas das cidades vizinhas acabam refletindo no Lago Norte. Esse crime mesmo que aconteceu aqui no posto de gasolina foi uma situação que veio lá do Varjão, né? Então, assim, acaba que situações de outras cidades satélites começam a atingir o centro de Brasília, atingir o Lago Norte e assim vai. Um estudo realizado pela 2ª Promotoria de Justiça de Defesa da Mulher revelou que, em média, 22% das mulheres agredidas que pedem proteção à justiça têm os pedidos negados. Quem tem mais informações ao vivo é o Cláudio Marcos. Oi, Cláudio, boa noite para você. Que preocupante isso, né? Oi, Juliana, boa noite para você, boa noite para todos que acompanham a gente. É mesmo, é preocupante porque é um número considerado, inclusive, alto, 22%. Foram analisados mais de 530 processos. Isso a gente precisa considerar que foi desde 1º de outubro do ano passado até janeiro desse ano. Ou seja, esse número, na verdade, deve ser ainda maior quando esses dados forem
atualizados. Então, em alguns tribunais, são 19 juizados aqui em todo o Distrito Federal, a média 22%, como você falou. Em alguns deles, no juizado de Brasília, por exemplo, esse número chegou a 51%. A gente lembra que a medida protetiva é solicitada pela mulher quando ela se sente ameaçada, né, pelo companheiro ou ameaçada por qualquer outro homem, ela pode pedir a medida protetiva. A orientação é sempre procurar a polícia, registrar o boletim de ocorrência, procurar a delegacia da mulher e procurar também a justiça pedir a medida protetiva. A gente lembra também que tem o Disque 180 e outros canais também que prestam apoio às mulheres, tem uma rede de proteção para mulheres em casos de vítimas de violência, viu, Juliana? Para que as tragédias não sejam anunciadas, né, como a gente vê, né, Cláudio? Obrigada, boa noite para você. Terminou sábado o Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, lá no Cine Brasília. Foram 9 dias de exibições e o comentarista Cláudio Humberto analisa o evento. Olha, Brasília promoveu mais um festival de cinema em que, salvo honrosas exceções e raras exceções, nada revelou de animador sobre o futuro do cinema brasileiro, infelizmente. O festival se resumiu a um palco de manifestações políticas de todos os tipos, teve até discurso androfóbico em que se protesta contra homens. Prevalecem, como sempre, filmes mal escritos, mal dirigidos, mal produzidos, mal acabados. Enfim, ao contrário de outros países da América do Sul, por exemplo, o cinema do Brasil continua sendo, em geral, muito mal feito. Em vez de produções que atraiam o público, os filmes são produzidos para que seus realizadores façam sessões para os amigos, em casa, à custa de muito dinheiro público. O Festival de Cinema de Brasília e outros festivais apenas reforçam a ideia de que o cinema, para melhorar, terá que se tornar economicamente viável. Não dá mais para aturar a situação como em 2018, quando 171 filmes brasileiros custaram quase 700 milhões de reais aos cofres públicos para serem vistos, em média, por apenas 1.000 pessoas. Média. Tomara que, no futuro, os nossos festivais mostrem filmes em que todos possamos nos orgulhar. Vamos ver então agora imagens do nosso helicóptero da Band News FM sob comando do piloto Rodrigo Vasconcelos, imagens do repórter Rafael Procópio ali do Eixão Sul, o começo do Eixão Sul, movimentação tranquila por lá nesse momento, os carros andando na velocidade da pista, mas a gente sabe que conforme vai se aproximando da saída sul, tende a piorar, tanto é que o eixinho já está bem lento, agora dá para ver de perto que o eixinho sul lá está bem lento nesse horário. E ainda falando de trânsito, um alerta para os motoristas. O Detran começou nesta segunda-feira pequenos bloqueios nas tesourinhas e viadutos dos eixinhos W e L e do eixão para obras de vistorias. Essas interdições são pontuais e podem durar até 1h30. Na terça-feira, amanhã, os viadutos dos eixinhos e do eixão vão ser interditados na altura das quadras 105/106 Sul e 205/206 Sul. E os patinetes elétricos e bicicletas compartilhadas já são febre em Brasília, assim como em outras cidades do Brasil. O problema é que ainda não existem leis e nem regulamentações suficientes capazes de garantir a segurança tanto dos usuários quanto dos pedestres. Há 6 anos, veículos compartilhados como patinetes elétricos e bicicletas são realidade. E eles são facilmente encontrados em diversos pontos da capital, ou em estações específicas ou nas calçadas. Os usuários conseguem liberá-los usando o aplicativo de celular. Depois, deixam o veículo em outra estação para outra pessoa usar. O Irá trocou o carro pela Magrela há 20 anos. Ele já usou o serviço de transporte compartilhado algumas vezes. A gente tem mais opções, seja a bicicleta, seja a patinete, como alternativa ao carro, que as cidades estão saturadas, inclusive Brasília, estão saturadas com uma frota motorizada muito grande, cada vez maior, e a gente precisa de alternativa. Apesar de facilitar a vida, os patinetes elétricos e as bicicletas se tornam perigosos se o usuário desobedecer algumas regras. Dados divulgados pelo Detran mostram que só este ano, 17 ciclistas já perderam a vida nas vias públicas do DF. E o que o Detran faz é aplicar as regras existentes, regra de circulação. Esse veículo só pode transitar na ciclofaixa, na ciclovia
ou ainda nas praças e passeios, respeitando os demais usuários, principalmente que é o pedestre, além de uma velocidade média em torno de 6 km aí entre os pedestres. Se ele estiver numa ciclofaixa ou numa ciclovia, ele poderá desenvolver até 20 km. O projeto de lei que está tramitando na Câmara há 3 meses prevê leis mais simples voltadas para estes meios de transporte. O projeto é de autoria do deputado distrital Eduardo Pedrosa e tem como objetivo ajudar ao usuário sem prejudicar as empresas envolvidas. A gente, por exemplo, colocou quase todas as prerrogativas no que tange à segurança pela lei de trânsito, pelo CONTRAN. E nós fizemos uma regulação mais da ocupação dos espaços públicos. Então, por exemplo, onde tem acessibilidade não pode ter uma estação, né? A gente tem essa preocupação com a segurança das pessoas na hora de ter acesso a esse patinete. Então, a localização tem que ser um lugar onde tem iluminação e tudo mais, para que a gente possa ajudar aí a pessoa mesmo que quer fazer a utilização desse serviço a ter mais segurança na hora de aderir, né, à plataforma, e também as empresas a terem condição de continuarem atuando aqui no Distrito Federal. Para o deputado, a demora na implementação de leis voltadas para os transportes compartilhados se deve ao tempo de estudo e adaptação da população. A gente precisava criar regras, de fato, para poder acabar com isso, né? Mas também existia todo um cuidado de ver como que as coisas iam naturalmente acontecendo, porque no primeiro momento a gente tem aquela febre ali, né? Que todo mundo queria usar, todo mundo queria ver como era. Agora a gente já tem uma noção mais ou menos real de quantas são as pessoas que usam, para que usam. A previsão para o projeto sair do papel e ser votado é até o final do ano. Até lá, os usuários, motoristas e pedestres deverão continuar atentos durante o trajeto. É importante a regulamentação para o usuário, né, para o sistema em geral, né? Acho que dá mais segurança. Afinal, é um serviço público, quer dizer, é prestado por empresas particulares, mas está aí nas vias públicas, então é importante ter uma regulamentação para dar realmente mais segurança. A Grow, dona das marcas de compartilhamento de bicicletas e patinetes Green e Yellow, informou em nota que colabora com as autoridades para a formulação de uma legislação que beneficie a todos. Agora vamos falar de saúde. Dobrou o número de mortes por gripe aqui no DF. Foram 32 entre janeiro e novembro, contra 16 mortes em 2018. As informações chegando agora com o Leandro Aislan, direto do estúdio da Rádio Band News FM. Oi, Leandro, boa noite para você. Boa noite para você também, Juliana. Boa noite a todos. Esses dados são do boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde. Foi divulgado nessa semana. As principais vítimas da doença são crianças aí de até 5 anos, além de idosos, né, que estão dentro do público-alvo, que pode ser imunizado gratuitamente nas unidades de saúde aqui do Distrito Federal, né? A gente lembra que este ano também foram notificados mais de 1.600 casos de síndrome respiratória aguda grave, né? Para a gente ter uma ideia, até setembro deste ano, aqui a capital registrava 10 mortes, mas já no boletim de novembro, o total subiu para 16, né? O que causa preocupação. Para a gente ter uma ideia, em relação a todo o ano passado, foram apenas 6 casos, ou seja, esse ano 16, muito acima, quase 3 vezes maior. Viu? E especialistas dizem, claro, que a imunização é sempre a melhor forma de evitar casos graves e mortes pela doença. Viu? Desde 2017, os números da gripe vêm apresentando uma progressão que chama a atenção também. No ano, em 2017, foram 8 mortes, ou seja, dobrou. No ano seguinte, em 2018, passou para 16 e este ano, que nem acabou ainda, a gente já tem 32 óbitos. Juliana. Complicado. Obrigada, viu, Aislan? Boa noite para você. Boa noite. A Banda Sinfônica dos Professores da Escola de Música de Brasília vai se apresentar amanhã, terça-feira, no concerto de encerramento da temporada de apresentações de 2019. O concerto, regido pelo maestro Henrique César Pereira, está marcado para o Teatro Levino de Alcântara, na Escola de Música da 602 Sul, às 7h30 da noite. E o melhor é que a entrada é de graça. Veja a seguir, GDF vai ter que indenizar policial que levou um tiro acidental na perna por mau funcionamento da arma Taurus. A gente volta já já. A polêmica envolvendo as armas Taurus ganha um novo capítulo, mas desta vez com decisão judicial. O GDF e a empresa Taurus foram condenados a indenizar um policial militar em R$206 mil. Em 2015, ele foi ferido na perna quando a arma disparou sozinha.
A indenização publicada pelo Tribunal de Justiça foi por danos materiais, morais e estéticos após a arma do sargento da Polícia Militar ter disparado sozinha e atingido a perna dele em maio de 2015. O caso foi em Samambaia, quando o PM estava saindo da viatura. Desde então, o autor da ação afirma que segue em tratamento médico. Durante perícia, foi revelado que a arma não tinha condições para uso em serviço. No processo, o sargento também alegou danos físicos e emocionais em razão do acidente. No processo, o DF declarou que não tem responsabilidade pelo ocorrido e afirmou que não há provas dos danos materiais e estéticos. A empresa Taurus alegou que os fatos decorrem de culpa exclusiva do autor e que não houve falta de segurança da pistola. Na decisão, a juíza também disse que os 2 pareceres técnicos concluíram que a arma estava sem condições de uso para o serviço. Cabe ainda recurso da decisão da indenização de mais de R$200 mil. Em agosto desse ano, a Polícia Militar da capital abriu o edital para a compra de armas ao custo de R$2.400.000. Dias antes, mandou recolher mais de 12 mil pistolas Taurus depois de uma série de falhas. Em nota, a Taurus respondeu que houve um grave equívoco no julgamento do caso e que vai recorrer à segunda instância. O GDF também vai recorrer. O metrô lançou um aplicativo para que os passageiros possam programar as viagens sabendo o horário de chegada dos trens nas estações. Os usuários também vão receber alertas em tempo real sobre o sistema metroviário. Veja só. É fácil encontrar no metrô quem já ficou um tempo a mais esperando pelo trem sem saber se iria chegar ou não. Hoje mesmo o metrô estava parado, né? Um monte de gente na estação, Praça do Relógio. Várias vezes eu chego e aí demora muito. Demora bastante. Principalmente que eu trabalho aqui, às vezes falta 20 minutos, 15. Para evitar essas surpresas desagradáveis, a companhia lançou um aplicativo que traz informações preciosas para quem usa o transporte público, como horários dos trens e também como está o funcionamento do metrô. Pelo aplicativo, a gente já tem essa informação, se o sistema está funcionando e se está funcionando nas 2 linhas e nos 2 sentidos, né? Então, porque o metrô pode estar funcionando de central, que ele fica na rodoviária, até o terminal Samambaia, mas pode não estar funcionando em Ceilândia. Então, o aplicativo diz aonde está funcionando, se não está funcionando, qual trecho. O aplicativo, que está disponível para Android e iOS, indica ainda os estabelecimentos que funcionam dentro ou na área próxima à estação selecionada. Por exemplo, que há uma demanda grande, as pessoas perguntando quais eram as estações que tinham caixas eletrônicos. Então o aplicativo já fala o que tem naquela estação, facilitando a vida do usuário, que pode fazer uma viagem sabendo que ele vai poder sacar o dinheiro dele naquela estação tal, que é o destino dele. Para quem não larga o celular 1 minuto, como é o caso do Matheus, ter tudo ali na palma da mão facilita demais. Esses televisores mesmo que já tem já facilita bastante, mas ter no próprio celular é legal. Depois de 8 dias sem funcionar, o centro cirúrgico do Hospital Regional do Gama reabriu nesta segunda-feira. O local tinha sido desativado para manutenção da estrutura que foi danificada pela chuva. Durante a reforma, a rede elétrica e a capacidade da tubulação foram modificadas e o hospital já voltou a funcionar normalmente essa manhã. Até um parto já foi feito por lá. Veja a seguir, capivara é resgatada em Gramado do Senado Federal. A gente volta já já. E os bichos estão à solto. Uma capivara foi encontrada perto do anexo do Senado Federal na manhã desta segunda-feira. A capivara estava caminhando sozinha pelo gramado. Ao avistarem o animal, os servidores logo chamaram a polícia ambiental, que fez a captura. A capivara se assustou com as pessoas e ficou escondida perto de uma cerca viva. Como ela estava sem ferimentos, os militares a soltaram às margens do Lago Paranoá. Se você encontrar algum animal silvestre solto por aí, entre em contato com o Batalhão de Polícia Militar Ambiental. O número é o 99351-5736, que aparece aí na tela. Começou hoje, vai até sexta-feira, o mutirão dos bancos para negociar dívidas de clientes em atraso. A Semana Nacional é organizada pelo Banco Central e pela Federação Brasileira de Bancos.
Os débitos podem ser negociados em condições especiais. Algumas agências do Banrisul, Bradesco, Banco Pan, Caixa Econômica, Itaú, Santander e Banco do Brasil vão funcionar até 8 da noite. A negociação ainda pode ser feita nas demais agências desses bancos, localizadas em todo o Brasil no horário normal de funcionamento. Mais informações no site consumidor.gov.br. E estudantes do DF fizeram a prova da última etapa do PAS UNB neste domingo. Ao todo foram quase 62 mil inscrições, mas pouco mais de 2.200 candidatos faltaram. A UNB oferece 2.112 vagas para o primeiro semestre de 2020 e 2.120 para o segundo. Os gabaritos oficiais vão ser divulgados amanhã, a partir das 7 da noite, no site sebrasp.org.br/PAS/subprogramas. Por hoje é isso, obrigada pela sua companhia. Vem aí o Jornal da Band. Boa semana. Tchau, tchau. Até amanhã.